Olá, Lucas Felipe, sejam bem-vindos. Tiago, Inácio, todo mundo seja muito bem-vindo, né? Hoje nós vamos aí falar mais um pouco sobre liderança e a minha convidada de hoje é um presente que Deus realmente colocou assim no meu caminho, colocou na minha vida. Ela já está aqui, eu já vou mandar aqui o convite para ela, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu já vou aceitando ela aqui, porque eu tenho certeza que o tempo vai ser pouco para tanto conteúdo que a gente tem para passar nessa live. Polly, Erickson, Carlos, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu pegar aqui a Elaine. Olá, Érica, seja muito bem-vinda. Olá, Aê! tudo Seja bem? muito bem-vinda, tudo jóia. Obrigada. Tá dando para me Então, ver? assim, tá dando para ver direitinho, tá dando para ouvir, tá tudo certinho. Que bom. Então, assim, primeiramente, né, para quem não me conhece, porque assim, Elaine, tem várias pessoas aí que tá vindo através do seu convite. Então, vou me apresentar, né, para os seus convidados. Quem ainda não me conhece, meu nome é Débora Lopes e hoje eu trabalho focada em trabalho em equipe e liderança. E estou fazendo essa série de lives todos os domingos às 17h30 para trazer temas sobre esse assunto, para ajudar as pessoas que estão na liderança, que têm trabalho em equipe ou que querem desenvolver essas competências. Então, não poderia te deixar de trazer aqui essa convidada super especial, que foi uma pessoa que faz parte da minha trajetória, né? Que eu vou deixar ela se apresentar primeiro, depois eu vou contar um pouquinho. Arnaldinho acabou de entrar também, né? O Arnaldo e a Elaine são pessoas que, assim, impulsionaram muito ali o meu início de jornada enquanto líder, que sempre me apoiaram muito. O Arnaldo também, eu tô em busca, sabe, Elaine, de trazer ele para ele vir falar Arnaldo, também em libera a breve. live. Mas a agenda dele tá muito cheia e eu tô esperando uma vaga. Mas vamos lá, Elaine, se apresenta aí para o pessoal que ainda não te conhece, quem que é a Elaine. Então, gente, boa tarde. Novamente sejam muito bem-vindos. Espero atender um pouquinho da expectativa que todo mundo está aí com essa live, né? Olha que responsabilidade, ô Débora. Eu estou me sentindo no arquivo confidencial do Faustão. É, Meu nome é Elaine, eu me identifico aqui como uma especialista de gestão de pessoas. Esse é meu propósito de vida. Eu tenho 17 anos de gestão de pessoas, né? E o tema, ele representa muito o que eu penso, né? Porque fazer gestão todos nós conseguimos fazer. Fazer gestão de processos, gestão de qualidade, gestão de indicadores. Tanto o líder quanto o chefe, ele consegue entregar este resultado. Agora, você ter uma essência e, por meio dessa essência, você liderar pessoas, isso faz muita diferença. Eu costumo Sim. dizer, Débora, e é um dos meus propósitos, que todo mundo que passe pela minha gestão, se cada um levar 1% daquilo que eu ofereci para frente, eu já vou fazer um mundo melhor. Então, É essa isso sou eu, aí. uma pessoa que ama gerir pessoas e se doa o tempo inteiro para que as pessoas sejam cada dia melhores, sejam no campo profissional, no campo pessoal, no campo espiritual. Eu levo isso comigo, a minha missão de contribuir para a vida do outro. Ah, muito bom. E assim, Elaine, aqui eu já vi aqui que tem muita pessoa, né? Porque assim, gente, quem ainda não conhece as duas juntas, né? Porque tem muita gente que conhece nós duas juntas, que é da nossa época lá de Contax, que eu sempre falo que assim, Elaine, um dos maiores poderes que nós temos enquanto ser humano é de honrar a nossa história. É E eu verdade. honro muito a minha história.
né? Eu honro muito a minha história, a minha trajetória, eu honro muito todos os lugares que eu passei, né? E a Contax foi um local que eu passei vários anos, né? Aliás, várias pessoas que estão Nossa. aqui com a gente foram vários anos, né? No meu caso, foram 8 anos, 2 meses e 23 dias. E assim, eu aprendi muito enquanto eu estava lá, e tem várias pessoas aí que são daquela época, e elas não vão deixar a gente mentir ou falar qualquer coisa que não está de acordo, porque elas que estão aqui também são capazes de comprovar, né, o quanto que você tem cumprido a sua missão, você tem cumprido seu propósito, porque eu sou suspeita para falar, porque foi eu que te convidei, mas você pode ter certeza que na minha vida fez muita diferença, não foi só 1%, não. Então, você pode ter certeza que você está cumprindo aí o seu propósito também. O pessoal está falando aí, ó, o Erickson 10 anos, a Priscila 11 anos, a Josi Veloso está falando que é fã, que você é maravilhosa. Então, já dá para você ver que você tem cumprido sim esse propósito, tem cumprido essa missão. E eu vou só contar um pouquinho, né, para o pessoal entender o nosso contexto, quem não é da nossa época, quem não conhece. Então, assim, gente, Elaine. Eu conheci a Elaine, né, quando eu entrei na Contax, eu ainda era atendente, e eu estava passando por... E o momento que eu me lembro, tá, Elaine? Eu devo ter te conhecido antes. Aí, o Arnaldinho, 14 anos de Contax, aprendi muito. Aí, ó, a minha irmã falando que ela acompanhou o meu love com a Contax. A Polly falando que fez muita diferença. Rafael Nicolau aí falando Elaine top. Então, você tá vendo, né? As Então, pessoas assim, são. Ô, Débora, sabe o que é o mais incrível? Que as pessoas são muito generosas comigo, né? não, isso é reconhecimento, é merecimento mesmo. Então, assim, pessoal, pode ser que eu fique um tempinho sem olhar os comentários, porque senão a gente vai ficar aqui a live toda, com certeza, dando os feedbacks. Mas no final eu volto a ler, daqui a pouquinho eu volto a ler de novo os feedbacks, os comentários, perguntas também. Então, assim, o momento que eu me lembro, Helene, que eu mais me lembro, assim, de ter você mais presente na minha trajetória, foi um momento que eu estava passando por um momento bem difícil na minha vida pessoal. E aí foi quando me marcou muito, né, a Aline Pinheiro, Arnaldinho Júnior, que está aí na live, a Daiane e você, porque eram meus líderes, e vocês super me apoiaram, super me deram a mão naquele momento difícil. E aí, talvez, eu já entro até um pouco no tema da live, que se fosse um chefe, não ia estar nem aí pelos meus problemas pessoais, né? Tipo assim, passa um scanner na hora de entrar na empresa, fica com seus problemas pessoais para lá e seja aqui a profissional que você é. Mas não, me deram muito apoio. E aí foi no momento que o Arnaldo me convidou, né? E você super apoiou, de eu ir lá para o ADM, que a gente falava que era o coração da operação, né? Porque era muito estratégico, tudo que acontecia ali dentro, super responsabilidade, confiança, e vocês super apostaram em mim, e graças a Deus deu tudo certo, e de lá para cá, cada passo que eu fui dando, eu fui comemorando e fui contando com vocês. E por aí já dá para ver o quanto que essa diferença do chefe para o líder já faz toda a diferença. Porque se de repente, naquele momento, eu não tivesse tido uma mão amiga para me entender, talvez eu tinha saído antes de fazer toda a minha história ali na empresa, né? É isso aí. Enfim, gente, isso aí é só um pouquinho, né, assim, da minha história, do meu apoio no começo, assim, com a Elaine. Elaine, conta pra gente aí a introdução do tema. Pode ficar à vontade, a live Tá é bom. sua. A gente passaria aqui horas conversando, né, Débora? Mas vamos Sim. lá para o tema. Eu selecionei uma frase que eu gosto muito, que fala aí da diferença entre chefe e líder, tá? É uma frase escrita por Klaus Balkenhol, eu acho que é assim que pronuncia. Se eu estiver pronunciando errado, me desculpe. Ele é um cavaleiro alemão, sabe? E ele fala assim, ó: há uma diferença entre líder e ser um chefe. Os dois são baseados em autoridade. Um chefe demanda obediência cega. Um líder conquista sua autoridade por meio de compreensão e confiança.
Então, para iniciar o nosso tema, eu costumo não dizer diferença assim, de líder e chefe. É claro que existe uma diferença gritante. Eu jogo o chefe como uma liderança posicional, né? Eu gosto de falar que o chefe ele é um líder posicional. Na verdade, ele ocupa um cargo de chefia, Sim. mas ele só pensa no resultado dele mesmo, né? Ele é autocrático, né? Ele é uma pessoa que ele vai conseguir pouco dos funcionários que ele gere, porque ele não dá abertura suficiente para o funcionário participar daquela gestão, né? Normalmente são profissionais que provocam medo na sua equipe, um profissional que a equipe falta energia, a equipe falta entusiasmo, não tem aquela vontade de contribuir, porque, na verdade, o modelo mental do chefe é um modelo que ele quer apenas o resultado. De que forma, não interessa, eu quero que chegue o resultado. Já o Uhum. outro tipo de liderança, que é a liderança que eu pratico, que é a liderança que eu acredito, e quando eu digo que acredito, é que eu acho que cada vez mais esse tipo de liderança vai ganhar espaço, é a liderança relacional, né? A liderança relacional é aquela que cria conexão com as pessoas. É aquela que cria, que entende que a pessoa que está sendo gerida, você precisa respeitá-la, acima de tudo, como um ser humano, como um contribuinte para o seu processo de desenvolvimento. O líder, ele é responsável pelo crescimento do seu time, mas ele também cresce com seu time, né? Sim. É ilusão pensar que você vai crescer prejudicando as pessoas que estão abaixo de você. Porque Sim. existem dois indicadores que qualquer CEO, COO de qualquer organização pode pegar e avaliar se aquele profissional que comanda equipe na sua empresa, ele é um líder ou ele é um chefe. É o indicador de turnover e o indicador de gestão de clima, né? Sim. Normalmente, o chefe, ele vai ter uma rotatividade muito alta. Normalmente o chefe, ele vai ter profissionais desmotivados, ele vai ter conflito de comunicação. Já o líder, não que ele não possa apresentar algum desvio a ser melhorado, muito pelo contrário. É premissa de um bom líder ser humilde e entender que ele também pode crescer, que ele também pode mudar, que ele também pode aprender com seu liderado, né? Mas, normalmente, esses indicadores de um bom líder, eles são indicadores estáveis, né? Porque o clima Sim. organizacional é legal, porque está sendo liderado por aquela pessoa é inspirador, né? E isso é receita direta para qualquer organização. E por que eu digo isso, Débora? Porque é muito caro para qualquer empresa recrutar, treinar, passar Treinar. pela curva de aprendizado, conectar a pessoa aos valores da empresa, leva aí até um ano para isso acontecer, né? E aí não é muito inteligente, pelo menos ao meu modo de ver, que você tenha todo esse trabalho e você perca profissionais talentosos porque não está sendo bem liderado, né? Então, isso é prejuízo para a empresa. Então, eu acredito, quando eu digo assim, eu acredito nesse modelo de liderança relacional, porque ele vai muito além de tratar bem pessoas, de desenvolver pessoas, de respeitar pessoas, é muito além disso. Ele entra para um campo de um relacionamento, de um líder 360, está muito em moda, né? Falar líder Sim. 360. E o que é um líder Tô com um 360? livro aqui. O que é um líder 360? Você tem que praticar a sua liderança relacional não apenas com as pessoas que trabalham com você, mas também com seus pares, com seus próprios líderes, né? O líder do líder.
com as áreas de apoio, com seus clientes, com seus fornecedores. Então, quando você tem essa capacidade dessa liderança relacional, quando você pratica, quando você alinha seu pensamento com o seu propósito, e isso é muito bonito, é muito profundo, Sim. você é capaz de mover o mundo, né? Então, assim, grandes líderes, eles só foram grandes líderes porque eles conseguiram conectar pensamento e propósito. E é exatamente este propósito que eu chamo no tema da live como essência. Qual é a sua essência? Né? Se você é líder, ninguém vai ser líder igual. Você é uma líder, você é uma grande líder, você se tornou, Débora, uma grande líder, mas você não é igual a Elaine. Você leva um pouquinho da Elaine com você, mas você é a Débora, né? Eu me tornei uma grande líder e carrego grandes líderes comigo, mas eu não sou o Flávio Guimarães, por exemplo, eu sou a Elaine, né? Mas qual é o seu propósito, qual é o meu propósito? E é esse propósito que tem que ser o norte para você exercer a sua liderança em essência, né? Fato ser chefe, normalmente, ele não vai trazer a longo prazo bons resultados. Ele pode trazer bons resultados a curto, médio prazo. A longo prazo não vai, né? Eu costumo dizer também, Débora, que o líder, ele trabalha com a equipe e para a equipe. Ele é um servidor, né? Ele não se coloca numa posição... Ele não se coloca numa posição de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muito pelo contrário, eles colocam numa posição de estou com vocês. Então, eu acredito muito naquela visão de se a minha equipe errou, nós erramos. Não foi Maria ou José que errou. Nós erramos. E eu vou assumir o erro. Assim como quando tem uma glória, não fui eu que conquistei essa glória, foi a minha equipe que conquistou esse resultado. Já o chefe, ele pensa exatamente o contrário, né? Se alguém errar, ele vai dar nome e sobrenome e pedir a carta de demissão para justificar aquele erro, né? No entanto, se a equipe promove um resultado, o resultado é dele. Eu fiz, eu conquistei, eu entrego. Então, o modelo mental, ele é muito distinto, né? É muito sério essa questão de você exercitar esse modelo mental de eu quero ser inspiração, eu quero ser justo. O líder, ele é justo, ele faz o que é certo. E muitas pessoas já me perguntaram assim, Elaine, mas o líder é sempre bonzinho? De jeito nenhum. Porque se o líder for bonzinho, ele não é um líder, né? O líder, ele acima de tudo, ele é justo. Porque se for um líder corporativo, ele leva, né? Ele veste uma camisa de uma empresa. E numa empresa precisa ter normas, tem metas, tem condutas que precisam ser seguidas. E acima de qualquer coisa, o líder tem que comprar essa ideia. Então, o líder, não necessariamente, ele tem que ser bonzinho. O líder tem que ser justo. Ele tem que ser justo, porque quando você coloca a justiça em primeiro lugar, você consegue ponderar os dois lados da situação, né? Algumas pessoas da minha equipe estão ao vivo aí. Que bom, né? Porque se não tivesse, ia levar um feedback. Brincadeira. As pessoas... Peraí, Elaine, deixa eu só fazer um convite. Pessoal que está aqui na live, olha que tanto de coisa importante, né? Eu costumo falar, Elaine, eu aprendi que tem coisas que são simples, mas que não são fáceis. Então, assim, tem várias coisas que você falou que teoricamente parece simples,
mas que talvez na prática não é tão fácil, mas é simples. Então, assim, gente, se tem alguém que você acredita que precisa de estar aqui participando dessa live, que você viu que não está aqui ainda, manda aí o aviãozinho, manda o convite para essa pessoa vir também pegar, sugar aí da Elaine esses ensinamentos, porque 17 anos de experiência não é 17 dias, então aproveitem a oportunidade. Elaine, teve várias pessoas aí que tá mandando, tá? Comentários, o Caio tá aí, a Josi, a Michelle, tem várias pessoas aqui que foi passando, acabou que não deu para eu ir falando. Mas beleza, pode seguir. Saudade desse tempo, viu? Saudade dessas pessoas. É, E tem aquela máxima, né, Débora, que fala que o líder ele precisa ser exemplo, e é verdade, né? Sim, Como você está sim. com a equipe e para a equipe, o discurso e a prática, elas precisam estar muito alinhadas, né? Afinal Sim. de contas, você inspira, e se você inspira uma equipe e não condiz com o que você discursa, fica um pouco incoerente. Eu posso abrir um parênteses aqui? Claro, É só para me falar aqui uma metáfora. Quem acompanhou aí a live de segunda-feira vai lembrar, mas é porque tem tudo a ver com isso que você falou agora. Reza a lenda, né? Que certa vez uma mãe chegou perto do Gandhi e falou assim com ele: Gandhi, até que enfim eu te achei. Por favor, fala com meu filho que ele tem que parar de comer doce. Fala com ele que ele tem que parar de comer doce. Aí o Gandhi olhou e falou assim: olha, volta daqui uma semana. Aí a mãe: não, Gandhi, mas eu custei a te achar. Ele: volta daqui uma semana. Aí a mãe foi brava embora e tudo. Deu uma semana, ela conseguiu encontrar ele de novo e falou com ele: Gandhi, fala com meu filho para parar de comer doce. Aí o Gandhi olhou para o menino e falou: menino, pare de comer doce. Aí a mãe ficou assim: Gandhi, eu não estou entendendo. Semana passada eu te pedi a mesma coisa e você não falou. Por que agora você disse com tanta facilidade? Aí o Gandhi falou: é porque até na semana passada eu comia doce. Né? E tem tudo a ver com essa congruência. Como que eu vou pedir para o meu colaborador fazer alguma coisa se ele vê que eu não faço, né? Às vezes o colaborador chega atrasado, aí eu vou lá aplicar um feedback dele que ele está chegando atrasado, mas aí de repente eu, enquanto líder, também não estou sendo muito pontual. Então exato, tem que realmente ter essa congruência. exatamente. Eu selecionei aqui, Débora, alguns tópicos que eu acredito que norteiam uma boa liderança, né? E eu queria compartilhar aqui com as pessoas, são tópicos que eu levo para mim, né? Então, isso não está escrito em nenhuma literatura, é meu modelo Vou de ser. copiar. Então, assim, alguns critérios que eu acredito que fazem parte de uma boa liderança. A primeira, sem sombra de dúvida, no meu ponto de vista, é saber ouvir. Essa máxima de saber ouvir, ela é muito deturpada no mundo corporativo. As pessoas acreditam Uhum. que saber ouvir é só você ter um tempo para ir lá e receber a pessoa e escutar o que ela está falando. Não. Vai muito além disso. Eu tenho uma frase que norteia o saber ouvir e que eu escutei do meu antigo chefe, nunca mais eu esqueci, né? Saber ouvir para mim é escutar o som da floresta. O que é escutar o som da floresta? Imagine que você esteja numa selva, numa mata fechada. Se você ficar tenso, que eu vou ser comido por uma cobra, vai ser um jacaré que vai me engolir, uma onça vai me pegar, o que vai acontecer? Você vai simplesmente ouvir o batimento cardíaco, a sua respiração ofegante, o seu medo, né? Agora, se você ouvir o som da floresta, se acalmar, entender qual que é o som da árvore, qual que é o som de um bicho perigoso, você consegue criar táticas e estratégias de defesa. Então, esse meu gestor, ele me ensinou muito isso, né? Em toda frase, o que é de subliminar que tem ali que a pessoa quer te dizer, né? Então, o líder, ele tem que ter esse ouvido aguçado de entender a necessidade do seu colaborador, né? E não apenas ouvir por ouvir, né? Sim, O até mesmo segundo, porque
Até mesmo porque tem até uma teoria que eu já citei ela em outras lives, que é a do Albert Mehrabian, que ela fala o seguinte, que 93% da nossa comunicação ela é não verbal e só 7% que são palavras. Então, se você realmente não parar para ouvir tudo, né, não só o que a pessoa está falando, muita coisa vai passar despercebido e você não vai conseguir ver. Eu vou pedir para quem está aí na live, gente, escrever aí nos comentários para a gente essas dicas que a Elaine está falando, porque eu não consigo digitar ao mesmo tempo que eu estou aqui. Mas aí, para quem está aí na live, vai escrevendo aí, que aí, à medida que o pessoal for entrando, já consegue ir pegando também, beleza? Então, o escutar é muito importante, né? E quanto mais você cresce numa empresa, aqui eu estou falando da liderança corporativa, viu, gente? Lembrando que a liderança ela pode ser exercida em qualquer meio, né? Você pode ser um líder no seu ambiente escolar, um líder na sua igreja, um líder na sua comunidade, mas aqui eu estou me pautando em liderança corporativa, tá? O que não quer dizer que esses conceitos também não se aplicam em qualquer ambiente. O segundo ponto é que eu acredito muito e pratico são feedbacks constantes. Esse é um outro erro que as corporações praticam. Acredita-se que um feedback por ano é suficiente para você mudar o seu patamar de carreira. Não é, porque nós somos seres humanos que a gente muda todos os dias, a gente se renova todos os dias. Ah, então você está dizendo que a gente tem que dar feedback todo dia? Claro que não, que você também tem que dar o tempo para a pessoa desenvolver. Mas um ano também, no meu ponto de vista, não é adequado, né? Eu acho que um feedback, pelo menos a cada 4, 6 meses, ele deve acontecer. E os feedbacks pontuais, que esse é uma rotina, né? Esse eu não considero nem feedback, eu considero correção de rota. Né? A pessoa sai um pouquinho da rota, você chama ela e fala assim, opa, é para esse horizonte, vai para cá, você está indo para a esquerda, é para a direita, vem para cá. Né? Agora, o feedback estruturado, o feedback que você dá oportunidade para a pessoa em dizer o que ela é muito boa, e isso tem que ficar gravado em um feedback. O feedback, ele às vezes também, ele tem a conotação de medo, né? Ai, eu vou ter um feedback. Feedback, feedcrel. Não, existem feedbacks para você falar só de pontos positivos também, né? E você tem que enaltecer o talento que você gerencia, o talento que você tem nas mãos para lapidar. É sua responsabilidade lapidar pedra bruta. E a pedra bruta ela é lapidada quando você fala, você é um diamante, mas eu preciso que você seja um diamante com uma correntinha. Então vamos desenvolver este ponto para você ficar ainda melhor. E não falar, olha, você é ruim nisso, então você desenvolve isso porque você é tão ruim que não chega no meu resultado. Então não é assim que se fala com as pessoas, acima de tudo, respeito. Eu acredito em pessoas, Débora, e isso nunca vai morrer em mim. Então as pessoas são capazes sim de melhorar, de desenvolver, de crescer, de ser melhor do que o próprio líder. Aliás, eu tenho essa convicção. As pessoas que trabalham comigo, eu desenvolvo para ser melhor do que eu. E esse é 1% que eu falo que as pessoas precisam levar. Se eu plantei a sementinha em cada um, eu quero essas pessoas voando, porque é gratificante para mim entender que você, Débora, uma Master Coach hoje, passou pela minha gestão e leva um pouquinho de mim na sua carreira. O terceiro ponto eu já falei um pouquinho, é o reconhecimento, né? Às vezes a gente no dia a dia acaba deixando de comemorar as conquistas que as pessoas têm, as evoluções que as pessoas têm. E é muito importante reconhecer, estimular, devolver, falar, olha, você está no caminho certo, é isso mesmo, vá em frente, você é capaz. Você pode muito mais, acredite em você. Eu acredito em você, você precisa acreditar em você. Então, esse estímulo, ele gera um impulso no ser humano, assim, sensacional, incrível, né? O estímulo do reconhecimento... Eu sou prova viva disso, hein? Eu sou prova social.
Mas É, depois eu conto, porque eu tô aqui super compenetrada aí no conteúdo que você tá passando, mas se der tempo eu conto depois o seu case de sucesso. Eu sou um dos cases de sucesso, que eu sou uma dessas pessoas, que quando eu fui fazer a supervisão, foi mais você e o Arnaldo que ficou ali, Débora, você pode, vai lá, que você vai arrasar e tal, e que acreditou realmente ali em mim, que me deu aquele impulsionamento. Então, isso aí, gente, pode anotar aí que dá certo mesmo. e assim, eu falo que o reconhecimento salarial, ele é importante, óbvio, né? Todos nós precisamos de crescimento, aumento, isso é uma necessidade básica. Mas o reconhecimento por estímulo, ele não tem preço, porque ele marca a Sim. pessoa, né? O salário, você Porque gosta dele? salário não é o que segura a pessoa. Não, Não é o não que segura. mesmo. Não é, Não né? E você segura. acostuma com salário, né? Se hoje você ganha 2, passa a ganhar 5, os 2 primeiros meses você está super feliz. No quarto mês você já está gastando 5,5, né? É Então, isso é mesmo. assim. Agora, aquilo que você marca a pessoa, ela leva por toda uma vida, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho muita gratidão ao que o Flávio Guimarães foi para mim. E eu levo ele comigo muito mais do que todos os cargos que eu tive na Convex, né? Porque ele me ensinou coisas que eu aplico com os meus filhos, na vida dos meus Sim. filhos, porque isso marcou a minha vida, né? E os dois últimos pontos aí que eu entendo que são importantes, eu já falei um pouquinho da justiça, então senso de justiça. Sempre que aparecer uma dúvida, pessoal, será que eu estou certo ou estou errado na decisão que eu estou tomando com os meus liderados? Parem e pensem se está sendo justo. Se está sendo justo, você está tomando a decisão certa. Se bateu aquela dúvida se está sendo justo, reflita sobre a decisão que você está tomando. E o Uhum. senso de coletividade, né? Tirar o modelo mental do ou. Você faz isso ou você faz aquilo? Não. A gente não está mais nessa era. Do A E. gente está na era do e. Você faz isso e aquilo. Ai, mas você é capaz. Vamos quebrar as barreiras do bloqueio. Você é capaz. E hoje a gente tem que se adaptar ao e. Isso e Uhum. né? Somos seres humanos que se adaptam rapidamente a novos ambientes. A pandemia está aí para nos provar isso, né? Então Sim. a gente é o ser vivo que adapta mais rapidamente a qualquer ambiente, né? Assim, Débora, um outro ponto também que eu acho importante ressaltar aqui e está muito ligado à essência da liderança ter o cuidado de não colocar um X, né, um X nas pessoas por comentários ou por qualquer atitude, né? Então, a segunda chance, ela é sempre necessária. Sim. Novamente, quando você alinha pensamento com propósito, quando você calibra o que você espera do outro, você dá a oportunidade do outro mostrar um resultado por uma segunda vez, né? Então, é muito ruim quando a gente vivencia, né, no mundo corporativo, pessoas sendo cortadas porque ouviram falar, porque lá no passado, né, e voltando lá no início da live, é um desperdício de talento, né? Quanto já foi Sim. investido nessa pessoa para você simplesmente deletar daquela posição ou daquela situação. O líder, né, ele tem esse papel de não desistir, de estimular, de apontar o que, que precisa ser desenvolvido, de apoiar, porque não só basta apontar o que a pessoa tem que desenvolver, você tem que estar ao lado da pessoa para falar assim, vem comigo, estou com você, faz isso, lê esse livro, lê esse artigo, olha, eu vou te dar esse projeto, ai, mas eu vou dar conta. Uhum. Ai, dá conta, estou aqui, se você tiver dúvida. Então, você tem que, novamente, o líder, ele trabalha com a equipe e para a equipe. O modelo mental tem que ser eu sirvo e sirvo com amor, com paixão, né?
Quanto tempo a gente tem, Sim. Débora? Ainda tem uns minutos ainda, temos 20 minutinhos ainda. Tá, eu vou contar um case aqui para compartilhar com as pessoas. Algumas pessoas estavam comigo nesse case aí, Josi, Arnaldo, Jane, não sei se Jane está aí, mas eram pessoas da época, Daiane. Um belo setembro qualquer, a gente, no terceiro dia de setembro, que inclusive é o meu aniversário, nós já tínhamos Nossa, que presente! é, a gente já tinha perdido uma meta que era muito importante para a Contex. Muito, muito, muito importante. Era uma meta atrelada ao financeiro. Então, se a gente perdesse essa meta, a diretoria toda perdia receita, margem. Então, era uma meta assim, muito controlada, que se chama nível de serviço. Né? Na época, eu era gerente do B2B, né? Que é uma empresa que atendia empresas. Então, imagina, né? Ela não era uma meta só da Contex, ela era uma meta que estendia a Oi. Uma pressão terrível, né? Então, no terceiro dia, a gente já tinha perdido basicamente o mês, a gente só podia perder 3 dias de nível de serviço no mês, e a gente já tinha perdido os 3 dias. Me lembro que logo cedo, Flávio, com toda a senioridade que ele tinha, ele esperou toda a comemoração da minha equipe, abraços, beijos, e chamou para uma reunião com o planejamento. Né? E o planejamento tinha uma figura incrível lá, chamada Marli, muito brava, né? Muito numérica. Lembro da Marli. E análise vai, análise vem, e ela já tinha chegado já falando, olha, vamos perder X mil reais nesse mês, não tem jeito mais, estatisticamente é impossível recuperar essa meta. E aí ela olhou assim, dentro do meu olho, assim, e falou assim, vocês não são capazes de reverter essa meta, porque nós temos mais 27 dias para acabar o mês e não podemos perder nada, tem que ser 100% de assertividade, isso é impossível, estatisticamente é menos de 1% de chance. Aquilo... O desafio, hein? Não, porque como que a pessoa fala que a minha equipe não é capaz? Não, aí eu... Ela usou o gatilho certo, hein? Não, se ela tivesse falado assim, Elaine, você não é capaz, talvez eu até falei, talvez eu não vou conseguir. Agora, a sua equipe, mudou tudo. Essa frase mudou tudo. E aí, o Flávio, muito nervoso, o que nós vamos fazer e tal, não podemos perder essa meta, é meta de bônus, é meta de bônus da Oi. Falei, Flávio, só vou te pedir uma coisa, eu preciso de 2 horas e eu preciso do seu crachá. As loucuras que eu inventar, se assume? Assume, Elaine. Assume. Então, beleza. Chamei todos os meus supervisores para a sala e falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Disseram por aí que nós não somos capazes, não. E isso me deixou muito revoltada. E agora nós vamos virar a noite aqui, mas nós vamos reverter esse jogo. 27 dias trabalhando dobrado, mas nós vamos reverter esse jogo. O que é que nós vamos precisar? E aí a gente fez um plano de ação extenso, desde... Vamos fazer uma camisa. A ação se chamou Tropa de Elite B2B. Ou impossível é possível. Fizemos camisa. Ordenamos que no dia seguinte todo mundo usaria tênis, calça jeans, blusa de malha até as camisas chegarem. Ninguém mais almoçava na operação. A gente estocou a minha sala de pão, salame, presunto, queijo. Desci com todas as áreas de apoio. Desci com o meu chefe, Flávio. Flávio ficou responsável por acompanhar as pizzas de níveis de serviço. Eu deleguei Deus e o mundo para fazer o negócio acontecer. E aí, obviamente, a gente saiu da sala assim, com muita empolgação, energia. Vamos lá, o impossível é possível, porque aqui é B2B, né? Você lembra disso, né? Aqui é claro, filho. Gente, coloca aí quem é na live. Se era B2B, se a gente não tem orgulho de falar que era do B2B. Todo mundo tem orgulho de falar que é B2B.
Aqui não, a gente vai entregar essa meta. E aí a gente parou a operação, na época a gente devia ter umas 480 pessoas, mais ou menos, de atendente, né? E aí a gente parou e falou assim, aqui não, aqui é B2B, vamos lá, nós vamos para o campo, nós vamos vencer e tudo mais. E fomos assim, quem é da época aí vai lembrar, nós trabalhamos, Débora, a gente chegava na operação, você não era dessa época, a gente chegava na operação às 7 da manhã e saía da operação após a reunião das 21 horas. Atendente autorizado a fazer dobradinha, supervisor, nem autorizado, né? Convocado a fazer dobradinha, coordenador dobrando. Eu entrava na operação 6h30, saía às 10, indo para o meio da operação, a gente tinha escala de supervisor que ia para o atendimento, escala de supervisor que atendia cliente, eu atendendo cliente, eu comemorando a cada meia hora com a operação. Vamos lá, gente. Pediu planejamento, né, que mandava a cada 30 minutos o resultado de nível de serviço, eles tinham que mandar a cada 10. Então, a cada 10 eles falavam, Elaine, bateu 100%. E eu ia lá, vamos lá, galera, uhul, subia na mesa. Foi uma loucura. Resultado, nós entregamos, a meta era 90% em 10 segundos. Nós entregamos 90% em 91% em 10 segundos. 90,8%, arredondou para 91%, porque tinha uma regra de arredondamento. O dia que saiu o resultado, você não tem noção a festa que foi. E aí foi muito interessante, porque assim, a gente envolveu toda a diretoria da Contex. Óbvio, né? Eu estava saindo dos protocolos, né? Imagina, eu estava autorizando mais hora extra que a CLT autoriza, eu não estava deixando o povo sair para almoçar, então tinha um risco, mas era o risco do negócio, né? E aí, quando a gente conquistou essa meta, a gente comemorou muito, eu exigi lá da alta gestão da Contex brindes, presentes e tudo mais. Obviamente que eu não tive dificuldade nenhuma, até porque era uma meta atrelada a uma receita muito grande, né? E aí eu me lembro que o diretor e o Flávio Guimarães mandou preparar uma placa que ficou junto com os nossos troféus. Lembra que a gente tinha muitos troféus? Sim, vários troféus. Ele preparou uma placa escrita assim, time B2B, o impossível é possível para vocês. E aquilo, assim, demais. Para mim foi assim, uma das grandes vitórias que nós tivemos enquanto equipe. E isso demonstra liderança, porque naquele momento que a Marli olhou dentro do meu olho e disse, a sua equipe não é capaz de fazer, eu poderia simplesmente voltar, chamar os supervisores, os coordenadores e falar assim, tá vendo, gente? Não deu. E achar culpados, né? Mas não, eu confiei que a minha equipe era capaz de fazer. E foi esta equipe que na época tinha 2 coordenadores e quase 24 supervisores, que eu promovi 21, né? Então, eu não acreditei em vão. Eu sabia do talento que cada um tinha ali dentro, né? Eu sabia do potencial que cada um tinha ali dentro. Agora, se eu não fosse uma líder que inspirasse, eu não conseguiria. Se eu fosse uma chefe, as pessoas não, né? Não, desse case aí que você falou, Elaine, desse case aí que você falou, né? O pessoal tá até pedindo para deixar gravado. Fala, gente, se depender de mim, com certeza vai ficar gravado, porque eu gosto de assistir as lives depois de novo com caderno e caneta. Porque só desse case que a Elaine acabou de contar, a gente consegue tirar várias dicas de liderança. Né? Primeira coisa que você falou, né? É aquela história mesmo, Elaine, porque eu tenho isso aí em mim também, que é mexe comigo, mas não mexe com a minha equipe, não. Mexeu com a minha equipe, você vai tirar aqui como é que fala? O samurai daqui de dentro que nós vamos resolver esse negócio. Então, assim, é realmente... Né? Meu passado vai entender aí, ó, meu cabelo...
Então, assim, realmente, você acreditar na sua equipe, trabalhar pela sua equipe, você falou também sobre a questão do exemplo. Não ia adiantar nada você fazer todo esse movimento se você continuasse indo trabalhar no seu horário normal. Não. Porque ia estar todo mundo lá se descabelando, aí ia olhar e falar assim, ah lá, bonitona, chegando 8 e saindo 5 aí, normal. Não, então, realmente, você ali dentro da operação, eu tenho certeza que impulsionou ainda mais. Né? Tem até uma frase clássica que tem na internet, né, que fala que o chefe é aquele que diz vai, e o líder é aquele que diz vamos, né? Vamos todo mundo, tá todo mundo junto. De fato, a operação em si toda, a operação toda comprou a ideia, né? E a questão também da tropa de elite, o pessoal poder ir mais leve, ir de tênis, isso aí também colaborou muito ali para o clima e para o ambiente de trabalho. Nossa, teve várias coisas. Você foi falando aí, eu falei, meu Deus, eu já quero ver de novo para eu ir escrevendo. Porque só dessas coisas que você foi falando, igual você falou, sentamos, fizemos um planejamento. Gente, tem que ter planejamento, tem que fazer um plano de ação. Você tem que ter estratégias para depois ir para a ação. Porque se vocês não sentassem ali naquele dia também para fazer uma estratégia e só sair desembestado, não ia dar certo também. Tem que ser algo pensado, tem que ter uma estratégia para depois você fazer. E aí também a questão de ir acompanhando os resultados de 10 em 10 minutos. Gente, aquilo que não é medido, né, aquilo que não pode ser mensurado, não tem como também você evoluir, não tem como você fazer ali o acompanhamento. Então, tem realmente que acompanhar para ver como que tá, se está dando certo, porque senão, se a estratégia não está dando certo, volta, vamos olhar outra estratégia, né, para ver se está dando certo ou não. Igual a questão do feedback também, que você falou, que essa questão de ser anual, eu também não sou a favor dessa questão de feedback só anual para fazer um PDI, porque chega lá no final do ano, tinha coisa que já devia ter sido corrigida desde o começo do ano e às vezes não foi corrigido. Então, ali no feedback, você consegue ser pontual. E não adianta eu chegar, principalmente quem mexe com a equipe de vendas, né? Às vezes tem ali a meta de vendas para bater, e aí lá para o dia 20 que vai começar a olhar. Não, tem que olhar realmente ali semanalmente para dar tempo de mudar a rota, que foi o que você falou também, a questão da correção de mudar a rota, né? Uhum. Ai, gente do céu, é muitas dicas valiosas, gente. Pega isso, porque nenhum MBA vai te ensinar isso. MBA é teoria, aqui nós estamos falando de prática. Anota isso aí, pelo amor de Deus. E o líder, Elaine, como eu falei, nós temos 10 minutinhos. Tá, o líder, como eu falei, ele tem que trabalhar empatia, se colocar no lugar do outro, né? Então, eu fui para o meio da operação, né? Eu era gerente na época, então tinha o atendente, supervisor, o coordenador. Eu desci para a operação e falei, não, peraí, a meta é nossa. O que vocês precisam? Que eu atenda cliente? Passa o cliente, deixa eu atender cliente, deixa eu sentir a dor que vocês estão sentindo aí. Eles achavam o máximo. Eu de tênis, imagina, né? Eu de tênis, de cotovelo, de blues, atendendo cliente, a Elaine está atendendo o meu cliente. Então, assim, foi muito linda essa experiência. E um outro case rapidinho, para a gente não estourar o tempo. Depois disso, né, obviamente, eu fui convidada a assumir uma operação que estava numa situação muito difícil, era uma operação 5 vezes maior do que a B2B, que era o OCT. Que eu desci com você? E aí... tem gente aí na live. E aí, assim, ninguém estava dando certo nessa operação. Falou, não, Elaine, tem que ser você, vai lá, coloca as coisas em ordem e tal. E aí, assim, no meu primeiro dia de OCT, aquela confusão, entrando, né, entravam 300 novatos, né, aquela confusão de acha onde que vai sentar e tal. Eu fui parada por uma pessoa, e a pessoa falou assim, você que é a nova gerente daqui? Era um atendente. E eu disse para ele assim, meu nome é Elaine, eu posso te ajudar? Ele falou assim, não, Elaine, meu nome é Fernando, eu só quero te falar uma coisa. Vão dizer por aí que eu sou ruim, que eu sou picareta, mas eu quero que você me dê a oportunidade de te mostrar que eu não sou isso. Sabe por que as pessoas falam isso para mim? Porque eu sou um ex-presidiário. E aí, naquele momento, me bateu uma luz. E eu falei assim, bom, eu vou ajudar esse cara, né? Eu falei, não, vou marcar um bate-papo com você, quero te conhecer, você pode contar com o meu apoio. Resumo, assim, muito tempo se passou, ele
E falei com ele, olha, só vou te pedir o seguinte, que você obedeça os critérios da empresa e faça o seu trabalho da melhor forma possível. Para mim, pouco importa o que você foi. Eu quero que você seja daqui para frente. E ele, assim, algum tempo se passou e ele virou o meu braço direito na operação, né? Que Então, gracinha. a gente fez toda uma remodelagem mental, até de como escreve, de como fala, de como se veste, de como se porta, de tudo, e ele virou um dos meus braços direitos na operação. E eu só estou contando isso porque eu imagino que você vai me perguntar assim, qual frase que você leva para a sua vida, né? Essa frase que eu vou dizer Vamos lá. agora, eu levo não só para a minha vida pessoal, mas para a minha vida profissional, para a minha vida num contexto independente de onde. Eu acredito muito numa frase que me guia, que é: seja luz a quem te rodeia e o universo conspirará a seu favor. Então, como apaixonada pelo ser humano que sou, eu espero contribuir na vida das pessoas enquanto luz. Luz no termo de claridade, de ser norte, de contribuir com o outro, né? E se Deus me permitiu essa missão de estar à frente, de ser líder, que eu faça isso da melhor forma possível, que eu marque as pessoas positivamente, que eu consiga contribuir, nem que seja 1% na vida de cada um que passa pelo meu caminho. É isso, Ai, Débora. maravilhoso, maravilhoso. E assim, realmente gratidão, Elaine, por você aceitar o meu convite, né, de estar aí esse Imagina. tempo. Eu quero até te falar, tá, que essa live tá batendo recorde, viu, gente? Elaine tá batendo recorde de audiência aqui no meu Instagram. Eu tenho pessoas generosas na minha vida, já te falei isso. E todo mundo, assim, na hora que viu o convite, falou: Elaine, nossa, você arrasou! Eu vou, com certeza, eu vou estar lá, vou ver Elaine e tudo. E assim, Elaine, várias coisas que você falou, com certeza, assim, dá para escrever um livro. Eu assistindo essa live, eu consigo escrever um livro, assim, de tanta coisa que você falou. Tem várias pessoas especiais aqui na live. Josi também, trabalhei um bom tempo com Josi, né? E a gente... O tempo da Josi já foi um desafio diferente, né? Que o tempo da Josi já foi no tempo de imigração do B2B, que também foi Nossa. uma fase muito difícil para a gente, que nosso coração, assim, partiu. E foi um desafio diferente, eu participei junto com a Josi aí dessa jornada. E várias pessoas, né, meus pares maravilhosos aí que eu vi também. A Pri que tá aí, né, a Priscila. Eu não tive a oportunidade de trabalhar direto com ela, mas eu sempre acompanhei ali do lado também o trabalho lá no ACT, porque no ACT eu cheguei a ficar um ano, né? Eu fiquei um ano no ACT e fiz o processo seletivo para voltar para o B2B de novo. B2B é Era muito B2B, amor, gente. As né? pessoas não entendiam. Quem não foi B2B não entende esse amor que a gente tem realmente pelo setor. E que grande parte disso é responsabilidade sua, Elaine. Você sabe disso, né? Você, Tis, Daiane, Josi, Elis, várias pessoas da minha época, e fora que antes da minha época teve também uma grande trajetória, porque quando eu cheguei, o Flávio, né, que foi, no caso, a sua referência, ele já era o gerente de relacionamento, então eu já não tinha contato, assim, muito contato com ele. Quando eu entrei, já era você gerente, Daiane já era coordenadora, e quem foi, e aí naquele comecinho ali, fui pro Corp, fui pro Hot, fui pro ADM, e aí de lá para cá, você já conhece a história. Mas, assim, muitos ensinamentos mesmo. Dessa live curta, assim, que a gente fez, eu já consigo tirar várias inspirações, vários ensinamentos que você passou pra gente. E teve outra coisa que você falou que eu também quero citar, que é uma frase que todo mundo também da nossa época vai lembrar que a gente falava, e hoje mais do que nunca essa frase é verídica, que é: o Ecadop gira o tempo todo. e o Ecadop gira o tempo todo mesmo. Para quem não é da época, gente, o Ecadop era o sistema que falava a hierarquia, quem era de cada equipe. E hoje, mais do que nunca, Helena, a gente percebe o quanto que é importante, não só porque isso é o correto e justo, você sempre tratar bem as pessoas e não fechar portas, mas hoje mais do que nunca,
porque eu conheço várias pessoas que estão em outros ramos por aí, não só em call center, mas que são pessoas que trabalharam juntas naquela época e hoje estão trabalhando juntos também. Então, imagina, se naquela época eu tivesse pensado assim, eu nem sou mais da equipe da Elaine mesmo, azar para Elaine e tudo, hoje eu não estaria aqui, por exemplo, falando com você, né? Então, não só isso, às vezes tem algum colaborador, igual você citou aí o caso do Fernando, às vezes tem algum colaborador que a gente não está ali dando muito valor, que a gente não está tratando bem, e aí a gente vai para o mercado de trabalho e esse colaborador que vai fazer a sua entrevista de processo seletivo. É esse colaborador que vai ser seu líder. E aí, como que vai ser, né, essa situação? Eu mesmo sei de vários casos de pessoas que saiu queimando colchão, que é o que a gente falava, né? Saiu queimando colchão, e aí bateu na outra empresa e já saiu, pediu licença e saiu, porque chegou lá, quem estava fazendo o processo seletivo era o antigo gestor. Então tem que realmente ter muito cuidado, não só porque é o que é justo tratar as pessoas bem, mas sim porque isso pode prejudicar em algum outro momento. Lembrar, né? Elaine, O universo precisa conspirar a seu favor. E para o universo conspirar a seu favor, plante o bem, né? Gente, deixa eu falar com você. Aí, ó, Dani Nazaré tá falando, já encontrei com a minha líder em 3 empresas diferentes. Então, imagina como que seria se elas não tivessem tido, se tivesse tido algum desentendimento que não ficou muito legal. Não ia estar num clima bom. Pessoal, para a gente conseguir a live, a gente vai precisar de despedir. Elaine, eu vou deixar aí você dar seu recado final. Enquanto isso, aqui o pessoal pode escrever. Uma coisa muito importante, pessoal. Como aqui a gente não consegue ler tudo, eu vou pedir para vocês, assim que finalizar a live, eu vou salvar ela aí no meu feed e depois ela fica só no IGTV ou no YouTube. Então, assim que salvar e subir aí no meu perfil, já deixem aí um feedback, porque a Elaine também vai adorar receber os feedbacks, porque teve várias coisas que vocês escreveram aí que ela vai amar ler, mas que durante a live não dá para ler. Então, assim que eu postar aí no meu perfil a live, já deixa lá o seu feedback para ela, que ela vai ler um por um com todo carinho. Elaine, seu recado final. Meu recado final é que eu desejo que todos vocês, sendo líderes ou não, sempre plante o bem, pense no outro, respeite, faça um mundo melhor, né? Cada um fazer sua parte, a gente faz um mundo melhor. Débora, quero te dizer assim, conte comigo sempre que você precisar. Eu tenho muito orgulho de você, tenho muito orgulho das pessoas que participaram aqui desta live, e eu espero de verdade contribuir, não só para o mundo melhor, mas para as pessoas que me rodeiam. Eu espero de verdade ser luz neste mundo. Não quero passar aqui em branco, né? Que seja uma passagem... Sim, não, mas você pode ter certeza que você já tem construído um legado muito lindo por onde você tem passado, né? Esse é o legado propósito. Cada ciclo que se fecha é um legado que você deixa, né? Isso. E eu tenho certeza que você tem deixado legados maravilhosos e que tem, de fato, agregado na vida, né? Dá para ver por essas 35... Olha que você vê, gente, batendo recorde aqui de audiência na minha live. 35 pessoas que estão aqui e várias pessoas, são pessoas que podem comprovar realmente o quanto você tem cumprido seu propósito e você tem deixado seu legado positivo por onde você tem passado, com certeza. E esse é meu propósito, né? Doar um pouco de mim para as pessoas. Um pouquinho só, mas ver as pessoas crescendo muito. É isso aí. Vamos que vamos. Pessoal, eu sei que assim, a gente teria aqui assuntos, porque Elaine mesmo é um assunto que nem eu tenho da gente falar, que eu tenho certeza que ela daria outra aula aqui pra gente, é assunto de delegar. Mas ela falou um pouco aí do case de sucesso, o quanto que ela delegou tarefa ali para todo mundo e foi sucesso. E eu sei que muitos líderes têm dificuldade em delegar, é um grande desafio. Mas qualquer coisa a gente marca uma segunda etapa depois para falar desse assunto. Gente, um beijão, gratidão por todos que estiveram aqui. E eu vou encerrar para eu conseguir salvar, porque senão depois o Instagram não deixa mais salvar, viu? Um beijo para todos vocês e deixem o feedback lá na postagem. Beijo, Tchau, Elaine. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Débora. Tchauzinho. Tchau, tchau.